Sejam bem-vindos a mais um Meio MarombaCast. Eu, Augusto Calel, e meu irmão Carlos Alex, para mais uma, tá? Sejam bem-vindos. Hoje nossa convidada, Franciele Valim, psicóloga clínica, está aqui. Fran, seja bem-vinda. Muito obrigada, Augusto. Franci, me responda já. Quais que são os hábitos que você acha necessário para manter uma saúde mental no dia a dia? A gente pode começar pensando que o hábito mais essencial é conseguir fazer pequenas pausas e respirar. É uma coisa simples, todo mundo faz isso, você está fazendo isso, você está fazendo isso. E a gente às vezes não está vivendo ali frenético, né? Ó, a gente falou agora há pouco, né? Ó, eu tenho que trocar uma mensagem aqui. E aí fala, tudo bem. Respira, solta, reequilibra, organiza o que tem por dentro. Às vezes vai beber uma água, pega, sai de circulação do meio do problema e consegue se restabelecer. É rápido, simples e é um hábito que é básico e que é fácil de resolver. Show. Olha aí. Respirar. Resposta na ponta da língua. Tome sempre uma água, a água se hidrata, né? Sempre. Fran, estou te conhecendo agora, tá? Mas antes eu quero agradecer ao público por mais um episódio, né? Carlos Alex aqui, mais uma vez com vocês. Meio MarombaCast está com uma nova produção, uma nova equipe, uma nova casa. E, claro, hoje um episódio especial, Setembro Amarelo, né? Vamos falar sobre saúde mental, que é um tema muito importante, eu acho que para todos, né? Estou conhecendo a Fran agora, né? Que ela é psicóloga clínica, e é isso. Vamos ter uma ótima conversa. Com certeza. Fran, Setembro Amarelo, né? A gente tem em consideração ao combate ao suicídio, né? Prevenção, esse tema. O que você vê hoje o Setembro Amarelo, como impacta na sociedade, nas pessoas, e qual a importância dele para nós? Vamos começar assim, Augusto. O Setembro Amarelo, ele vem com uma questão muito forte de campanha à conscientização das pessoas. Porque muito se fala de, eu preciso falar, eu posso falar, mas para quem eu vou falar? E para quem eu vou contar? E com quem eu vou contar? Então, ele traz esse tema e eu trago uma curiosidade muito boa, que o Setembro Amarelo começou nos Estados Unidos, em 1994. Com um rapaz chamado Mike. O que acontece? Ele tinha um carro amarelo e aos 17 anos ele se suicidou, né? 17 anos, um carro, mas ele tinha um Mustang amarelo. E todos comovidos pela situação acontecendo, a família e os amigos próximos no velório distribuíram lacinhos amarelos para todas as pessoas por causa do carro dele e trazendo a ideia da luz. Por que amarelo? Por que o setembro é amarelo? Porque o contrário do amarelo, que é a luz, é a escuridão. Então, uma pessoa que pensa em suicídio, que está em isolamento, ela está escura. E isso é uma das bases mais profundas que a gente traz, que quando uma pessoa está em isolamento, isolamento social, isolamento dentro de casa, ela não vai estar num quarto com as janelas todas abertas. Ela vai estar na penumbra. Então, o Setembro Amarelo vem com essa ideia de trazer a luz e trazer a informação. E acabou coincidindo que em 1994 aconteceu isso nos Estados Unidos e em 2015 no Brasil isso tornou-se uma campanha para nós também. Desde 2015 a gente vem falando sobre o tema, trazendo consciência, trazendo ideias, que é como nós conversamos anteriormente. A ideia não é falar do suicídio, mas a ideia é fazer assim, o que a gente precisa fazer para não chegar nesse pensamento? Porque quando chegou nesse pensamento, muitas etapas anteriores já falharam, muitas etapas anteriores já erraram. Uma família que provavelmente não prestou o apoio que precisava, teve muita coisa que errou. Eu acho que chegar nesse ponto é o extremo já. É o extremo, já é a ponta de não aguentar mais. Porque uma pessoa, quando ela pensa nisso, o que ela quer? Eu vou sair, eu quero... A pessoa não vai sentir falta de mim, eu tô sendo, né, tô com uma dívida gigantesca, ou tô com um problema familiar, ou tô com uma doença, ou sei lá, perdi um ente muito querido. Então ela só pensa em sumir daquele problema. A solução rápida, né? É rápido. E daí, nesse caso, é entender que antes disso tem algumas coisas para se fazer. Então, você pode ter um amigo que, sei lá, você percebeu que tá falando, tá dando muito obrigado, tá falando, quem sabe a gente não se veja tão cedo, né? É começar a prestar atenção nesses sintomas. Então, o Setembro Amarelo, ele vem com essa ideia de promover a luz e trazer à discussão aquilo que é um tabu. Aquilo que as pessoas não querem falar. Ninguém quer falar com uma pessoa que está deprimida.
Eu quero uma pessoa energética. Ela afasta né? as pessoas, né? É, ela as pessoas. afasta, ela sente aquele receio. É um mal então- silencioso, né? Porque é difícil identificar a pessoa que está já nesse Muito. ponto, né? Se você não identificar lá no começo, E se você não é próximo o suficiente, às vezes elas... Ah, não, o jeito da pessoa é assim. Fran, pegando esse gatilho, quais que são os principais sintomas hoje para você identificar alguém que está sofrendo com saúde mental? Na realidade de todos hoje, eu acho que a correria do dia a dia. Explica para nós. Você falou ali, desculpa te cortar, mas você falou ali da pessoa se isolar, né? Aquela escuridão, se trancar num quarto. Outros sintomas aí que a gente tem que saber identificar para poder também ajudar, né? Vamos começar com um meio assim, já que vocês são da área da educação física, é pensar assim, aquela pessoa sempre teve um apetite bom, sempre comeu bem. Sempre chegou pro treino, né, Augusto? Ah, muito feliz, muito confortável. E do nada ela disse, não, hoje eu... Pelo amor, pega leve no treino hoje, tá? Por favor, porque se você pegar todos pesado... os alunos estão com problema, porque agora eu identifiquei. Vocês estão... Ó, sabe aquele... Não, pelo... Sabe aquela levação... Não. Diga, por favor, não fala isso. Diga. Então, assim, quando você percebeu que a pessoa fez isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ficou 1 mês fazendo isso, e não é um hábito daquela pessoa, você não é que você tem que levar para aquele lado, mas você já vai começar assim, o que tá pegando aí? O que tá acontecendo? O que você tá fazendo? Brigou com o marido, né? Ó. Daí você já começa a trazer, ou sei lá, discutiu, etc e tal. Então, você já começa a perceber. Pessoas que tiveram uma alimentação muito boa, e começaram a falhar, não comer ou comer exageradamente doces e processados, elas vão de um extremo ao outro. Então, ali você já começa, são sintomas que são mais claros. E daí, claro, tirando da parte física que a que vocês cuidam, a gente pode pensar dentro do lar. Pessoas que começam a assistir músicas muito depressivas, né? Assistir, escutar músicas muito... Né? Ah, tá ali, o que você tá fazendo? Eu escutei uma música aí. Aquela melancolia. E aquele negócio que fica olhando muito para um vazio e não consegue se concentrar em nada. Então, vai muito nessa linha, sabe? O quanto é importante a gente prestar atenção nisso. E, assim, às vezes eu tô numa correria agitada, mas o quanto dentro de casa a gente pode ter pessoas assim, tristes, que dizendo assim, eu não queria mais estar aqui, porque essa semana em sessão teve o parceiro de uma paciente minha que teve uma situação muito triste e tudo mais, envolvendo questões familiares, e daí ele falou assim, eu só não queria estar aqui e levar meus filhos junto. Nossa. Opa. Isso é uma fala muito intensa. Eu só não queria estar aqui e eu acho que eu levaria meus filhos juntos. E assim, se ele teve essa fala verbalizada... É porque ele pensou muito bem. E uma pessoa sadia emocionalmente. Então, o negócio começa assim, e ele é muito mais intenso do que a gente imagina. Mas que é uma coisa que a gente vai difundindo, vai entendendo, vai pegando. E daí a minha paciente, obviamente, muito preocupada, e daí falou assim, o que eu faço? Tem que identificar a causa disso. Claro que dá. Porque daí tem as questões pessoais ali envolvidas ali, que são mais específicas dele e que justificariam o fato, mas que não tem justificativa, sabe? Uhum. Ele tá desolado, ele tá desesperançoso, ele tá numa tristeza profunda e daí chega pessoas assim. Na verdade, não é nenhuma justificativa, né? São gatilhos que fazem com que ele pense que, acabou, não tem mais saída, né? Eu vou achar uma solução rápida. E uma solução rápida para si, mas não querendo terceirizar os filhos para outra pessoa. Então, entendi. Isso já é uma coisa que vai além. Isso também entra nos mitos, né, do suicídio. Quais que são esses mitos? Tem algum mito, assim, que você vê? Tem muitos mitos. Um mito de, vamos lá, não falar sobre suicídio, porque daí incentiva outras pessoas. A gente vê os meios de jornalismo, né, eles não querem falar quando pessoas se suicidam. Não fala-se. Principalmente pessoas famosas, né? Porque acontece muito, né? Eu vejo que tem muita luz lá no hospital ali. Chega muita coisa. Muito. Ou até mesmo outro mito seria que a pessoa falou que ia se matar, mas é só para chamar atenção. Isso eu ouço muito, sabe? Não, você não vai fazer. Inclusive eu tinha esse pensamento antigo. Né? Fim de relacionamento. Só que assim, quando falou tem as causas, né? Começou de uma forma, né? Então, ansiedade, depressão, né? Eu acho que identificar isso aí é o principal
a forma de prevenir, né? Sim. E Atividade física, sei lá, e já puxa para esse gatilho. nossa, Não- perdido, não. A gente pode Mas pensar assim- assim, Augusto. Existem coisas que, quando a pessoa está nessa situação, a gente já pega no sentido de dar conforto, de dar acolhimento. Mas aí que tá, eu falo, os níveis, né? Essa ansiedade, depressão. E naquele primeiro estágio que tu tá, da ansiedade lá, depressão, de tristeza, digamos assim, é aí que vem. Ah, é drama, tá se fazendo. Tá se fazendo. Eu era assim, eu achava isso, que não existia depressão, né? Até eu começar a viver a vida adulta, né? A vida adulta dá os sentimentos ansiosos. Você acaba aprendendo. E então tinha essa ideia de que, cara, a vida é maravilhosa, tá ali triste e tal. Não tem porquê, né? Então, e é difícil, assim, ter empatia para acolher a pessoa. Empatia, essa é uma boa palavra. Né? Ótimo. E mostrar, pô, não, vamos lá, vamos identificar as causas, vamos tratar isso aí, né? Não, é drama, vai trabalhar que você esquece. É, Né? ou eu estava lá fora conversando com as pessoas e daí eles falaram assim, mas acontece muito de você ter pacientes, assim, que fiquem muitos anos com você. E teve uma fala de um paciente, um dos pacientes mais antigos que eu tenho, que está há uns 7 anos comigo semanalmente. Ele disse assim, Fran, você sabe por que há 7 anos, eu estava em Erval, numa sala aqui, eu fui para o NIC, lá em Joaçaba, ele sempre esteve comigo, semanalmente. Sabe por que eu venho aqui toda quinta para conversar com você? Daí eu olhei assim, porque a gente tem demandas. Daí ele falou assim, porque eu sei que o que eu falar aqui para você não vai sair para fora. Porque se eu contar para um amigo, eu não tenho essa garantia que isso se mantenha aqui. Então, eu prefiro ter um espaço onde eu possa falar tudo, e eu sei absolutamente tudo da vida dele, num espaço em que ele se sente confortável. Então, se duvidar, já teve pessoas, coloca o pé assim, espicha, tem gente que puxa as pernas assim na poltrona, que se sentem de fato em casa. E elas falam, eu prefiro contar pra você, porque eu vou contar pro meu amigo é muito meu amigo, mas se essa amizade acabar, tudo aquilo que eu contei, o que eu faço daí? Ou também pela questão do medo, né? Por exemplo, o que a pessoa vai achar de mim? O que a pessoa vai falar de mim? Sim, mas isso Pô, me acontece achou- até em terapia. Vamos supor assim, chega um paciente que precisa contar que está traindo o marido. Nossa! Ela já fica, como é que eu vou falar isso pra Fran? Porque daí ela vai achar que, meu Deus, eu sou uma absurda. Eu sou a pior pessoa do Sou a mundo. pessoa do mundo. E daí eles criam essa empatia com a profissional, achando assim que, não, os valores da Fran é assim, né? Nunca que ela vai concordar. Daí quando ela começa a me falar, eu falei assim, tá traindo fulano, né? Daí ela, ai, que eu não sabia como te falar. Acontece mais do que a gente imagina. Mas Então, isso entra na questão de a psicanálise ou já é uma questão mais da tua experiência, assim? não, eu tô há 9 anos, né? 10 anos. Então você consegue ver quando a pessoa tá... Feeling. Eu faço 3 atendimentos com alguém e daí eu fico, tá faltando um negócio que eu acho que é isso. Daí eu fico ali até a pessoa conseguir falar, eu tenho muito É legal feeling. isso, né? Uhum. E você já pegou, assim, alguém que foi lá só pra... vou me dar uma de louco aqui. Vou lá e vou só fazer drama. Você já teve, assim, casos, assim? Não, diria que não. Ou que tinha um pequenininho problema, mas... Mas é que daí, desse pequenininho problema, a gente entendeu que ele está escondendo alguma coisa que é muito maior, que nem era muito claro para a pessoa. Que nem ele sabe. Nem ele sabia. Que ele ia lá só para ficar próximo, para entender alguma coisa, e dizia, tá fulano, mas e aquela história lá que você me trouxe ali, assim, assado? Mas eu não tinha pensado nisso. Daí você começa a cavocar a história da pessoa, porque a terapia, diferente do coach, está muito relacionada a isso. O coach é do momento atual para frente, você trabalha perspectiva, você trabalha motivação, e a terapia a gente vai desde que a pessoa cresceu, que ela entende da infância, como foram os principais vínculos. Ali, né, nessa anamnese dos principais vínculos, a gente já entende se é uma pessoa que é mais deprimida, não, minha família é sempre muito presente, ou talvez aquela família bem mimada, sabe, que deu tudo para aquela pessoa, e daí agora vem a vida adulta que deixa a gente ansioso, e daí a gente, meu Deus, como é que eu faço para pagar isso? Fica frustrado, Fica frustrado, ou talvez daí desconta em compras excessivas, faz gastos exorbitantes, e daí começam os pensamentos suicidas. Porque daí tem muita conta, tem muita dívida. Buscar uma fuga, né? Daí tem que buscar uma rápido, fuga, né? alguma coisa para fazer, e muitos ainda bem se encontram na atividade física, que assim, eu escuto muito esse papo no consultório do Deus o livre, eu tenho que fazer uma atividade física, mas academia não.
Eu escuto muito isso. Academia não, pode ser outra coisa? Eu falei, então vai pro uma hidroginástica, vai pro pilates, vai... Não, mas a academia não dá, Fran, eu não gosto. Como é que tem gente que gosta de academia? É uma desculpa para cada... É que a academia, na verdade, só... Desculpa, Augusto, posso falar isso no programa? Não. Não. Então siga o roteiro. Não, fala aí. Não, eu tô brincando. É que assim, ó, como a atividade da academia, a musculação ela é um esporte... É uma atividade individual. Não chega a ser um esporte, mas um esporte também tem, né, se inclui o coletivo também na musculação. Mas como é uma atividade individual, a pessoa vai lá, vai fazer tudo sozinha. Claro, tem um orientador ou quando não pega um personal, Sim. mas é sozinha. Então, provavelmente a maioria das pessoas elas não gostam por isso. Então, como eu trabalho na academia, eu vivencio sala de musculação, eu vejo muitas pessoas falando, ai, Carlinhos, eu não gosto da musculação porque eu me sinto sozinho, sabe? Eu vou lá, vou perguntar para você tal exercício, mas você me explica, daqui a pouco você sai. Eu vejo muita carência. E eles preferem fazer aulas coletivas, tipo, sei lá, uma ginástica, uma corrida. Porque daí interage, né? É, uma corrida, uma luta, sei lá, tipo, ou realmente pagar um treinador para estar com ele, até mais para conversar Isso acontece o muito, teu problema, né, ali com a sua profissão, inerente à sua profissão, para não se sentir sozinha. Então eu vejo muito disso. Né? Sim, muito. E você acaba criando vínculos, né? Vamos supor, com o treinador, com o personal, muito. Mas tem que saber separar, né? Claro, claro. Durante muito tempo eu treinei com o Dudu Biocchi. E, nossa, ele é um grande amigo meu. A gente trocava muitas figurinhas, até dizer, eu acho que a gente tem que inverter, você que vai ter que me pagar. Porque a gente fazia muita troca, assim, na academia. A gente sempre estava rindo e ele, vamos, sua fraca! E vamos, e a gente fazendo as coisas. E eu acredito que é muito importante a gente ter esse vínculo, a gente ter essa proximidade, porque... É natural surgir, né? Você se aproximar da pessoa, ele tá semanalmente, diariamente com ela ali. 2 vezes por semana tá ali, ó, conversando. Imagina uma coisa que você não gosta, ainda mais fazer sozinho. Você já pensou? Exato. Então é muito ruim, por isso que as pessoas, geralmente em casos assim depressivos, elas buscam a terapia conjunta, né? Que a terapia, eu digo, do exercício, do Pilates. O Pilates está lá em 5, 6. Então isso Ou até mesmo em estúdios funcionais, né? Exato. Mas enfim. Ali, que situações que você mais recebe no teu consultório lá? Em todos os níveis vem? Aquele paciente que está ansioso, que está depressivo, aquele que já está assim à beira da loucura? Então, a beira da loucura não é uma fala profunda. Quem seria a beira da loucura? A beira de fazer alguma besteira ou... Ao extremo. É porque tem pessoas que já chegam no talo, né? E daí, assim, eu reconheço hoje que eu sou muito boa e empática, uma paciente ontem estava me falando assim, que ela foi numa dentista e a dentista fez uma fala bem assertiva com ela, daí ela olhou assim no olho da dentista e disse, você também vai com a Fran, porque você é muito parecida com ela. Por quê? Porque ela reconhece em mim empatia, calmaria, tranquilidade. E quando ela falou, eu falei, ai, bonito. Você transmite isso, né, Fran? E isso é uma coisa que foi circulando. E eu acredito que esse é o primeiro passo. É quando a pessoa está à beira da loucura que vem, a gente fala assim, tá, você chegou aqui, o que você precisa? O que você sente que você precisa? O que você está sentindo? Porque às vezes, quando está à beira da loucura, não é comigo. Vai continuar vindo comigo, mas vai para o psiquiatra. E eu não seguro. Tenho parceria com alguns psiquiatras hoje e faço as indicações, porque de fato não tem como segurar só para mim, precisa ser medicamentoso. Mas a coisa vai acontecendo no decorrer do tempo para a pessoa e cada vez se sentir à vontade. Modéstia à parte, tá, gente? Eu vinculo muito bem com os meus pacientes. Dificilmente o paciente vem e não fica. É muito difícil. Ou, assim, acontece muito dele vir, ficar um período, daí ele se dá uma alta, eu liberar ele, daí ele voltar e dizer, ai, Frei, porque eu tentei com aquela outra pessoa, uma outra pessoa, mas não sei, eu tive que voltar com você. Ai, meu Deus. É bom, né? Dá um gosto bom, né? Isso Tipo alguém treinar com você e falar, tive que voltar com a gosto. Isso é gratificante. Muito, muito. Daí ali, nesse momento que você para e diz assim, estou no caminho certo. Eu sei que eu quero ser psicólogo desde muito cedo. Então, aos 12 eu descobri isso. E eu penso que isso é um achado. É muito difícil, aos 12 anos, você saber o que você quer da tua vida. Muito difícil. Se eu encontrar, perdi né? meu pai em São Paulo, que eu sou natural de lá. E eu perdi ele lá. E a minha mãe, muito sábia na época, falou assim, a Fran não tá falando muita coisa, vamos levar ela no psicólogo? E daí ela me levou no psicólogo e eu ficava assim, o psicólogo.
Tipo, não tô querendo Tinha estar as crianças aqui. birrentas, Tipo, as crianças birrentas, eu não vou falar. Tipo, eu não Eu queria estar fiquei, aqui. E daí eu acho que depois de uma terceira, quarta sessão, a psicóloga me deu uma prensa que eu tinha que ter um motivador para estar ali, para falar e tal. E daí eu comecei a falar até o momento em que eu vim para Joaçaba no final do ano. Então, meu pai faleceu na metade do ano e no final do ano eu vim para Joaçaba, que a família da minha mãe é toda daqui. E daí ali fazia os testes vocacionais, assim, ensino médio, e eu sempre dizia, não, eu sei que eu quero trabalhar com a saúde mental. Quero trabalhar com saúde mental, e daí dava hotelaria e saúde mental. A vocação. Então, Vocação. A gente também Hotelaria. tem que ser um pouco psicólogo, né? Não, e até a Muito. nossa... Às vezes muito mais do que... já Mas talvez. a nossa própria graduação, né? A gente teve a disciplina Psicologia da Educação, né? A Psicologia da Educação, ela trata como abordar os alunos de uma forma onde que você consiga entender o problema do aluno, trazer inerente à atividade física e orientá-lo a passar por um profissional, como você, como um terapeuta, como, né? Porque ou o até um trabalho de psiquiatra. vocês acontece melhor ainda a partir de que a pessoa esteja bem, Sim, que a pessoa sim, esteja disciplinada, que sim. esteja focada, porque o trabalho de vocês está muito relacionado E à tudo disciplina. começa onde? Na mente, no físico. Então, se não começa a trabalhar a mente, reflete no físico, nas liberações das endorfinas e de todas as coisas que a gente sabe que precisa para a pessoa se motivar e ir além. Voltando ali na última questão que eu te fiz. Qual que é o maior público que tu atende hoje? Então, Desde eu não atendo que crianças. níveis? E eu atendo dos 12, 11, porque hoje em dia falar de 11 anos, eles são, não, 11 anos. É bem diferente do que quando a gente tinha 11 anos. Mas dos 11 anos, porque eu consigo sentar esse paciente e falar sobre ele. E as demandas mais frequentes, em disparado, é a ansiedade. Ou por causa quando mais adolescente aprova, os primeiros namorados, as primeiras relações sexuais, que muitos pais não conseguem abordar. Eu sinto muito isso, assim, eu não vou falar de sexo com a minha filha. Esse é um assunto bem legal de você abordar. O programa está aberto para isso. Daí vem com a terapia, para que a terapia possa dar uma organizada sobre isso. E daí, partindo na adolescência e vida adulta, a ansiedade da vida adulta, de correria, de agitação, de não estar se encontrando na carreira que tá, boletos, cobranças, quero ter filho, não quero, ou se tenho filho, meu Deus, será que tenho segundo? Será Minha que casa, minha vida. Minha casa, minha vida. Então, 1000 coisas acontecem aí. Então, esse público, atendo hoje meu paciente mais velho, 60, quase 70. 67. Essas são as Terceira demandas. idade. Já. E quais são os movimentos que tu busca fazer no tratamento? Não sei se posso falar assim. Como assim? Mas Tratamento? Não, acho que sim. como você trata os pacientes assim? Daí já puxando para a atividade física, né? Sim. Tu busca usar a atividade física como uma forma de prevenção, de tratamento? Com certeza, atividade. E assim, boa parte deles busca fazer uma atividade física, assim, não é uma caminhada, ou é o pilates, ou é a academia. Mas você orienta eles? Oriento, sempre, principalmente quando eu percebo muito esse isolamento social. Vou dar um exemplo de ontem. Um paciente estava extremamente fragilizado. Eu falei, fulano, você percebeu que você está fragilizado depois que você parou o basquete? Daí ele me olhou assim, porque ele mudou para uma outra cidade, e nessa cidade que ele está, não tem grupos de basquete. E aqui em Joaçaba tinha os grupos que se encontravam no parque, né? Sim. Então, eu falei, você percebeu que você está mais fragilizado depois disso? E tem uma questão associada ao financeiro, no caso dele também, que está se sentindo meio acuado e tudo mais. Então, eu recomendo. Eu falei, e se a gente tentasse buscar alguma coisa? Claro que daí, no caso dele em específico, ele teria que ir para outro centro para conseguir jogar o basquete, porque lá não vai pegar uma bola e vai ficar... Sozinho. É aquilo que a gente falou, né? Do sozinho. Exato. Então, mas eu recomendo sim, fortemente. Atividade física, alimentação saudável, a busca por equilíbrio. Porque se você faz uma atividade física, você está inserido, você faz uma boa alimentação para que os teus exames venham corretamente. Eu vejo que assim é uma cadeia, né? É, interligada, tudo. né?
saúde mental, saúde física, porque o externo reflete o interno, né? Se não estiver bem internamente, você não vai se cuidar, não vai ter bons hábitos, né? Exatamente. Na verdade, eu acho que se você não cuidar da tua mente, eu acho que em todas as outras questões da tua vida, eu acho que já... Um trabalho. não vai pra frente, né? Tudo é o mental, né? Elas vão ficar prejudicadas. Então, vocês, na área do esporte, entendem que também o exercício da profissão de vocês não fica 100% se a pessoa já está fragilizada. Na verdade, assim, ó, no mundo da musculação, eu não sei se é assim também, não sei se eu posso falar terapia. Pode. Terapia, né? Que nem ele falou do tratamento, né? Na musculação não tem aquele 100% movimento certo, né? Você não tem como o corpo humano executar um movimento 100%. Então, isso vai para todos os treinadores aí. Não existe dizer assim, você fez 100%. Porque o corpo humano nunca funciona 100%. Então, não tem como chegar ao extremo. Mas o corpo humano se adapta. Não, isso é mentira. Em algumas coisas não se adapta. Ele morre. Vamos lá. Você falou da ansiedade, né? Como que a gente pode trazer isso para o dia a dia? Que você falou que o teu forte é a ansiedade. Qualidade de vida. O que a ansiedade está relacionada à qualidade de vida? Porque todos nós precisamos ter um nível de ansiedade. Sim, não existe como extinguir a ansiedade. Exatamente. Né? A ansiedade é bom, por exemplo, a ansiedade de fazer um belíssimo programa, uma conversa... A ansiedade que eu tava para vir aqui, Exatamente, né? Que daí o Augusto me mandou uma mensagem, eu pensei, nossa, achei que não ia ter tanta coisa. Isso, entendeu? Uma ansiedade de estar produzindo conteúdos cada vez melhores para nossa audiência. Sim. Então, essa ansiedade tem que ter. Mas, na qualidade de vida, explica para nós. Em que nível isso atrapalha e ajuda? Isso. Em que níveis atrapalha e ajuda? A ansiedade, ela vai atrapalhar no momento em que ela te impede de fazer algo. Então, vamos supor, ela tem ansiedade, por exemplo, para vir aqui. Futuro, né? Quando não, pensa eu no futuro... nem vou, porque eu vou passar mal lá. Não, eu nem vou. Não, eu vou recusar o convite dos meninos e não vou. Entendi. Ali eu entendi que aquela ansiedade ganhou. Quem assistiram Divertidamente? Vocês não têm cara de quem assistiu. Não é o nosso perfil, Todo né? mundo fala, cara. O cara fala o dia inteiro essa coisa aí. Eu não sei o que é. Diz então, que tem assim, várias personalidades, é isso? Tema de casa assistiu Divertidamente. Não, mas é verdade, tem várias personalidades? Então, assim, existe uma configuração A e B. Na A existe a alegria, existe a raiva, existe o nojinho, existe... Que coisa de... E é como se na sua cabeça, na cabeça do Carlos, tem uma central de comando e, né, com um grande computador e todas elas determinam. Então, assim, eu te falei um negócio que te machucou, a tristeza vai lá e aperta o botão e você fica. Entendi. E, assim, e daí, na configuração B, entra daí a ansiedade. Daí o que acontece? A ansiedade, que no caso no filme, ela traz a ideia de uma adolescente que entra na puberdade. E daí entra essa ansiedade. E o que acontece? A ansiedade, quando elas chegam para tomar o controle da central, elas não chegam leve. E chega um cara com uma bola de demolição e destrói tudo. E daí ela chega, nós chegamos e nós vamos dominar o controle agora. Entendi, é como se fosse uma analogia de como funciona. De como funciona, exatamente. Por isso que é um retrato da vida real muito lindo. Eu fui assistir o filme sozinha no cinema, porque o meu marido falou, eu não vou assistir. Daí eu peguei e fui. E daí tava lá, a menina teve uma crise de ansiedade no meio de uma questão. E eu lá com pipoca, coitada, me deu um abraço. Então, assim, ele é um filme muito legal, assim, não é porque é um filme infantil. Ele traz esse retrato de que a pessoa, eu preciso vencer, eu preciso ganhar, eu preciso ir além. E daí, quando a ansiedade entra, como ela não vê o limite. Eu preciso ser a melhor, nem que eu tenha que passar por cima do Carlos. Eu preciso... E daí, ali, ela perde um pouco a estrutura. E é isso que o filme aborda. Ele é lindo, assim. A construção dele é muito boa, não é à toa. Tem um contexto real. Muito real. Eu chorei. Olha, eu tenho quase 32 anos, eu chorei. Nossa, ela me chamou de velha agora. Eu vejo a ansiedade como... Eu tenho a tua idade. Viu? Eu vejo muito essa ansiedade remete muito ao futuro, né? Exato. E é controle. Você não tem controle do que vai acontecer. Você tem controle do que você pode fazer, né? Exato. Que aconteça, e daí a ansiedade, não... ela entra ali. Quando ela te impede de fazer as coisas. Vir aqui ou, de repente, te dou um papel e digo, vá, Augusto, lê lá para 15 mil pessoas. E você vai dizer, eu? Nunca? Ou você vai se tremendo. E daí ali você vai driblando a sua ansiedade. Então, como que a gente combate isso? Eu trabalho muito com a ideia de exposição assistida. Eu não entendo que hoje você tem ansiedade, então tudo que te leva a ter ansiedade você não vai fazer mais.
mas você precisa se expor a essas situações a fim de que elas não te causem a mesma situação, a mesma sensação inicial. Isso não pode traumatizar? Assistido, não. Agora, se você vai meio por conta, sim. Mas como é assistido no sentido do a pessoa vai fazer e na sessão seguinte ela vai me falar. Então, se houver um trauma, sim, depende como você... a gente valida ali na hora. Para aquela pessoa que busca, que identifica na sua família ou em alguém da sua vida, né, com problema e não tem, assim, por exemplo, dinheiro para buscar uma terapia, tem algum órgão público que ajuda isso aí, dá uma assistência? Como é feito o encaminhamento? Tem. Eu trabalhei durante 1 ano no CAPS. O CAPS, para quem não sabe, é um centro de apoio psicossocial, ou seja, relacionado à depressão severa, álcool e drogas. Hoje, o encaminhamento para uma pessoa que não tenha condições pode acontecer via posto de saúde. Então, ele vai no posto de saúde e o encaminhamento acontece do posto de saúde. Pode acontecer de ir no UPA e a pessoa tá ruim também e encaminhar. Mas é mais assertivo que a pessoa vá ao posto de saúde e daí ele faça o encaminhamento para o CAPS. E daí, claro que no posto de saúde vai fazer uma avaliação para entender também, porque no posto de saúde tem terapia, né? Tem psicólogos, em cada posto tem. Mas daí você percebe que a pessoa já precisa de um psiquiatra, dentro do CAPS tem psiquiatra. Daí eles fazem o acolhimento lá no CAPS e daí através desse acolhimento acontece esse movimento de você começar um apoio. Eu tenho um carinho muito grande de falar de CAPS porque foi uma porta aberta muito bonita para mim. Eu comecei ali via NASF, né, que é um serviço de apoio à família pela prefeitura, e depois fui pelo CAPS porque eu estava pegando alguns pacientes ali e o pessoal entendeu que eu tinha uma veia para trabalhar legal com a depressão e com a saúde mental assim. E eu sou muito apaixonada por aquilo lá, assim, de fazer grupos, fazia grupo de tabagismo, fazia grupo de ansiedade, fazia grupo de muitas coisas. E sempre gostei muito, assim, tanto que até hoje eu tenho um bom vínculo com todas as pessoas. É claro que dentro de um serviço assim, as histórias não são felizes. As histórias são profundamente tristes. Já perdi pacientes que se suicidaram ali, por overdose, entre outras coisas. Alcoolismo. Então, é uma realidade muito difícil, porque a gente trabalha com pessoas mais carentes. Então, e você tem que ter esse lado, assim, bem disposto a ajudar. Eu fiz o meu estágio na faculdade no Hospital São Roque, que também está relacionado a isso, né? E daí, nesse caso, a internamento, a ala feminina e masculina, tem uma passada muito interessante com isso, que eu transitava entre as salas, né, na ala feminina e na ala masculina. Daí um dia eu entrei na ala feminina e as meninas estavam tomando chimarrão. E daí quando eu abri a porta e fechei e tranquei, que eu olhei, elas falaram: "Que bom que você veio, porque você é a única que toma chimarrão com a gente." Daí eu olhei, bora, vamos tomar maconha, mas tem que ser rapidão porque eu tenho que seguir. E daí elas vieram, montaram o chimarrão, você é a única que não tem nojo da gente, toma chimarrão com a gente. Elas estavam assim, sabe? Se sentindo acolhidas. Sentindo acolhidas, e daí, claro que quando tinha alguma coisa, daí ia na cama lá, que elas estavam passando mal. Teve uma vez que estava num surto, ela fincou a unha aqui na minha mão, que eu dizia: "Aperta!" E ela estava muito mal, assim, ela apertou a mão muito forte. Depois eu fiquei tudo marcada dias, assim, mas eu falei: "Vai, você tá nervosa? Vai, aperta." E daí ela foi se acalmando, ela foi relaxando e acabou dormindo e eu me retirei do quarto. Mas assim, o quanto você tem que estar muito disposta das suas vaidades para conseguir. Então, assim, dificilmente eu vou, né, atender uma pessoa maquiada, unha muito escura. Tem muitos cuidados, decote, a gente tem muitos cuidados que a gente precisa exercer. Então, hoje, a pessoa que está nesses lugares, ela precisa se sentir acolhida por esse profissional. Então, o mais indicado é posto de saúde, CAPS. Tem os serviços CRAS, CREAS, que daí CREAS está mais relacionado ao idoso, CRAS, criança. Então, tem outro serviço também. Mas eu diria hoje
que o mais assertivo é ir no posto de saúde, que esses profissionais vão fazer a avaliação e depois disso conseguir. Daí, pensando numa pessoa que consiga pagar um psiquiatra, que ele consiga fazer o acesso ao psiquiatra, que ele vai avaliar que precise ou não de medicação. Muitas vezes pensa, eu vou no psiquiatra, ele já vai me dar a medicação. Às vezes não, às vezes vai falar, tudo que você precisa é de alguém que te escute. De uma boa conversa. Eu já recebi pacientes de psiquiatra que falam assim, olha, eu não vou te dar medicação. Eu acho que você precisa de uma coisa, do abraço da Fran. Vai lá com ela. E passar meu cartão. E eu acho que isso é gostoso, porque daí você entende que não é sobre a medicação, mas é esse cuidado que você estabelece ali. Talvez um acolhimento, né? Uma conversa, acho que já... Eles não têm em casa isso, a maioria das... Não. A família não tem capacidade hoje de... Por estar muito acostumada com o familiar, tá tudo certo com o fulano, e não vira não esse consegue olho identificar esses, né, esses sintomas, essas questões, né? Não. E assim, essa era de tudo correndo, né? A gente não consegue observar, né, as situações que acontecem no cotidiano, assim, dentro de casa, né? Eu vi do meu filho esses dias, ele não estava legal. É uma coisa assim que me surpreendeu. Né? Foi uma bobeira, assim, porque ele não dá sinais. Então, se a pessoa não observar ainda mais, não vai identificar isso aí, né? Então, por isso que... Talvez é algo que, assim, ele talvez só não quer falar pra você, pra não te preocupar. Mas é isso, sim. Mas, assim, por isso que ele passa do ponto, né? Sobe de nível, por exemplo. Porque você não identificou, porque às vezes não conseguiu achar, né? A situação ali, né? Exatamente. É isso aí. Tem mais uma coisa aí? Vamos fazer um bate e volta para Faz um bate e volta. Resumão aí. Né? Porque acho que a gente... Tá certo que tem muita coisa para absorver da Fran, mas hoje o Carlinhos é você hoje. Sempre sou eu. Quer agradecer os apoiadores enquanto eu consigo? Não, essa é a tua parte. Você é um cara dos apoiadores. Cozinha Nobre Fing Foods aí, ó, a nossa mesa precisa de comidas boas, aquelas comidinhas, sanduíches, hambúrgueres, doces, até buffet o Jardel tá servindo lá na Cozinha Nobre. O pessoal aí, para vocês que precisam de salgados e doces para suas festividades, casamentos, formaturas, coffee break, o que vocês precisam, Cozinha Nobre, tá? Muito sabor, agradeço pelo apoio também desde o início do projeto, Oral Med, muito obrigado aí, Valmor Dresch, Vide Saúde, né? Nem se fala, nossa casa aí, criador de monstros. Japa Delivery, que é a pizzaria do Japa, novo empreendimento. Já experimentou, Fran? Não. Super recomendo, tá? Tem agora... o pessoal ainda não sabe, foi lançado o meio maromba, o sabor meio maromba da pizza, né? Olha! Augusto, isso. Então, também temos a Sarau Cervejaria. É um sabor intramuscular ou que... Não. É gordura. E muito carboidrato. Sarau Cervejaria, né? O pessoal lá que tá com uma nova diretoria aí. Quero agradecer aí. Se vocês quiserem experimentar um choppzinho gelado, vão lá. Tem alguns pratos legais, tábua de carne. A Sarau tem músicas ao vivo também. E também Deguste Deliver, né? Que tá fazendo as marmitas aí pro pessoal aí, os coaches do nosso Augusto aí, né? Que são marmitas fitness, tá? Esqueci de alguém? De algum apoiador? Temos a John's Hamburgueria, né? Tem, isso aí, John's Hamburgueria aqui de Erval, o pessoal aí faz o melhor hambúrguer aí da região. A gente vai deixar todos os arrobas aí no episódio para vocês entrarem no perfil e conferir. Fran, eu sei que está curto, né, o nosso tempo, nós temos mais algumas coisas para conversar, né, então, não sei se o Augusto quer indagar mais alguma coisa. Vamos fazer um bate e volta. Sim. Suicídio, as principais causas. Pouco apoio familiar, sentimento de isolamento, sentimento de incapacidade. Tratamento e prevenção. Psicoterapia, apoio familiar e atendimento psiquiátrico. E atividade física. Atividade física. Vamos pra academia. Direcionamento. Para quem, além de você, né, dos profissionais, quais são os órgãos que recebem as pessoas que buscam? Posto de saúde para encaminhamento no serviço competente CAPS. Legal. Fran, você vende o pessoal lá, vende o trabalho pessoal, como a pessoa pode te encontrar, né, que busca ajuda, ou conhece alguém que busca ajuda, precisa de ajuda, como eles podem te encontrar na rede social e conhecer o trabalho? No Instagram me encontra pelo @psicologa.franciele e hoje
é mandar um direct, conversar, mas também em outros canais as pessoas podem procurar o serviço de saúde SUS, que também com certeza serão muito bem acolhidos. Chama ela lá, pessoal, porque ela é toda a calmaria possível para atender vocês. Nesse momento em especial, eu estou pegando pacientes apenas para fila de espera, porque precisava ter uns 5 clones meus para conseguir dar conta da demanda. Tenho mais de 85 pacientes aí e não consigo dar conta da demanda inteira. Mas sempre nós damos um jeito para as coisas. É bom para você, mas ruim para saúde coletiva, né? Isso é verdade. Mas é complicado. Não, mas brincadeiras à parte, só acho que a saúde mental é um ponto a ser quebrando tabus, né? Porque eu acho que tudo começa por uma boa conversa e ali você consegue identificar. Hoje eu acho que na correria do dia a dia, nós não conseguimos sentar para conversar nem com um amigo ou com a pessoa nova que estamos se conhecendo. A gente está muito aqui, ó. A gente conversa. Então, é muita informação e pouca revelação. Então, eu acho que os jovens hoje estão perdendo muito o feeling daquilo de frustração, ansiedade, justamente por causa disso, né? Sim. Relações muito rasas, né? Muito superficiais, então, né? Não tem profundidade em nada. Ali, exatamente. Né? Tanto no trabalho, como relação, como... As relações... Familiar. Isso, né? Relações interpessoais também fazem parte lá no trabalho. Você receber um não do teu supervisor, você se perde, você já, né? Ou até mesmo na ansiedade que você falou, uma ansiedade de em algum evento. Eu não vou porque eu vou passar mal. Então, acho que quando a ansiedade já gera um medo, então, a algum ponto você já tem que procurar ajuda, Parar, né? E refletir. E, pessoal, o Setembro Amarelo, na verdade, a Fran explicou um pouquinho, é muito importante, até mais, acho que foi o Novembro Azul, que é dos homens, né? Sim. Mas eu acho que a saúde mental também, tanto para as mulheres quanto para nós homens, ela é muito importante. Só que o que a gente quer dizer aqui é que saúde mental é para todos. Então, as crianças, pré-adolescentes, adolescentes, idosos, né? Então, são todos os grupos de pessoas. Então, eu acho que é muito importante você começar pela saúde mental para depois você cuidar de todos os outros segmentos. Então, eu acho que é isso, né? É isso aí. Fran, tem mais uma coisa que quer trazer? Eu vou pegar um gancho do que nós conversamos e deixar uma mensagem para as pessoas que se sentem perdidas ou que se sentem chateadas ou que imaginam que frustradas, preocupadas. Eu acredito que esse sentimento assim de pensar que a pessoa não está sozinha, que a pessoa sempre pode conseguir um apoio, um conforto, se não encontra isso em âmbito familiar, que ela encontre isso nas suas relações, que ela encontre no serviço da psicologia, mas que nenhuma dor valha a pena a causa. O Setembro Amarelo, ele vem com a causa justamente de evitar o suicídio, de falarmos sobre isso. Então, assim, só isso, você não está sozinho. Esse é o slogan da campanha e eu acredito que isso é importante destacar. As pessoas não estão sozinhas. Nós podemos buscar apoio, conforto e segurança em pessoas que são tecnicamente responsáveis para conseguir trazer a segurança e modificar aquela dor. Porque eu gravo nos vídeos assim, a dor e o sofrimento, elas são diferentes. A dor é aquilo que eu sinto e o sofrimento é aquilo que eu me permito ficar arrastada a sentir. Então, eu fico a sofrer. A dor todo mundo tem, mas o sofrer é uma escolha, eu ficar sofrendo. Então, nesse momento, existe uma dor, mas também existe uma solução para cada dor. Pode não ser imediatista, e nós somos imediatistas, queremos que a gente resolva as dores em questões de minutos, e as dores não se resolvem assim. Algumas vezes precisa ter um pouquinho mais de paciência. Então, eu vejo que esse seria um recado importante para passar sobre o Setembro Amarelo. Diga não ao suicídio. Augusto, muito obrigado, né? De nada. Quer agradecer a Fran mais uma vez? Fran, muito obrigado. Obrigada. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Parabéns pela agenda cheia, né? Dá para ver que isso já dá para identificar que é uma grande profissional, né? Então, o pessoal que busca ajuda aí, talvez tenha que esperar um pouquinho, mas a Fran tá aí, né? Se não puder ajudar, vai indicar alguém que possa ajudar, tá? Fran, agora eu faço as honras de te agradecer. Eu sei que você tirou um tempinho da sua agenda, você é uma pessoa muito bacana, uma pessoa muito legal, tá? Essa tua calmaria faz com que a gente se sinta muito bem, muito acolhida. Então, é por isso que as pessoas voltam a ter essa conversa com você, né? Não é nem uma questão de cliente, mas uma questão, assim, de família mesmo. Então, muito obrigado pela presença. Eu sei que foi uma conversa bem breve, mas para alguns tópicos serem esclarecidos, né?
Muito obrigado, Fran. Tá? Obrigada, eu agradeço a oportunidade de vir. Eu estou sempre aberta para falar sobre a psicologia, num papo legal, super descontraído. É uma conversa que é um assunto muito amplo, né? Dá pra gente daqui um dia fazer mais uma vez e entrar num assunto mais específico e daí desmiuçar isso com mais tempo e mais... Tranquilidade, né? Com certeza. Muito obrigada. De nada, então. Galera... Pessoal, fala aí, agora você quer falar? Vai. Eu não posso falar. Esse foi o 4º episódio da 2ª temporada do Meio Marombacast aqui na PAN. Tá, galera? Obrigado por mais essa aí. Segue nosso perfil no Instagram, se inscreve no canal do YouTube. Tá? Segue a Fran, segue o Carlos, segue a mim, Augusto. Tá? E é isso aí. Fiquem com Deus. E como a Fran disse, você não está sozinho.